Saudações, meu irmão, minha irmã, bem-vindos aqui. Hoje nós queremos celebrar uma data muito importante. No dia 24 de maio, nós celebramos os 10 anos da encíclica Laudato Si sobre o cuidado da casa comum. Nós que ainda estamos na saudade do Papa Francisco, que faleceu há cerca de um mês, queremos relembrar este importante documento, não simplesmente porque foi o Papa que escreveu, ou alguma coisa como se fosse uma espécie de bajulação, mas realmente pela importância e pela novidade que esse documento trouxe. É o primeiro documento da história da Igreja que trata exclusivamente sobre as questões socioambientais. Então, a referência, né, do nome Laudato Si, ela é óbvia, porque é assim que começa propriamente o Cântico das Criaturas, cujos 800 anos nós estamos celebrando em 2025. Então, Francisco de Assis, ele começa com uma grande louvação ao Senhor Deus, excelso, onipotente, bom Senhor, teus são o louvor, a glória, a honra e todo o bem, nenhum homem é digno de mencionar, e a partir dali ele começa as estrofes, Laudato Si, mi Signore, etc., e aí ele vai elencando todas as criaturas. Ali está a grande inspiração do Papa Francisco. Laudato Si, então, é escrita um pouco mais de um ano depois de que o Francisco assumiu propriamente o seu pontificado. Ele assume em março de 23 e a Laudato Si sai em maio de 24. Então, essa ideia do Papa, desde o início, de fazer essa reflexão a respeito do clima, do meio ambiente, da cultura do descarte, isso tudo foi muito inspirada na pessoa de Francisco de Assis. Tanto é que, entre os números 10, 11 e 12 da encíclica, ele como que justifica, né, por que ele escolheu esse nome e por que esse legado de Francisco de Assis para ele é tão importante. Nós, aqui, quando fizemos, aqui no canal, quando nós celebramos 5 anos da Laudato Si, nós fizemos uma série de vídeos, e nós vamos deixar aqui nos comentários, caso você não os tenha visto, porque nós já fizemos um mini curso a respeito da Laudato Si. Hoje, não vem ao caso nós repetirmos tudo aquilo que em outro momento nós fizemos. Eu quero simplesmente partilhar com você hoje algumas ideias para a gente guardar no coração desse importante documento do Papa na celebração, então, de 10 anos de Laudato Si. O Papa Francisco, ele disse como é que ele chegou propriamente ao texto dessa encíclica. Ele disse assim, olha, a questão propriamente socioambiental atual é urgente. Nós não podemos tapar os olhos perante essa realidade tão desafiadora que estamos com as relações climáticas, com o nível de populações, né, de os refugiados, na cultura do descarte, enfim, de uma economia, né, que impõe determinados modelos. Então, a igreja não pode ficar alheia a esses temas. Então, eu consultei pessoas espertas, né, entendidas no assunto, né, sejam ecologistas, ambientalistas, estudiosos propriamente da temática socioambiental, e depois, com base nesse material que eles me deram, eu fui atrás dos teólogos, né, e disse para eles, agora a tarefa de vocês é ler tudo isso à luz da fé.
Então, com isso, ele teve acesso, né, ao que de melhor se produz em termos de reflexão socioecológica atualmente. Então, para você que quer saber um pouco mais, ter uma introdução em termos de ecologia, e essa ecologia vista de forma integral, olha, Laudato Si se transformou num manual, um manual. Então, mesmo para quem não tem fé, inclusive, ela foi mais bem recebida fora da igreja do que propriamente dentro, né? Poucas iniciativas, né? Depois aconteceram várias, etc. e tal, mas mesmo assim, a grande maioria, né, dos cristãos católicos não abraçaram propriamente a linha de Laudato Si. Talvez hoje em dia, como as questões socioambientais têm se agravado, a gente está batendo no peito e admitindo, sim, esse tema é mesmo importante, etc. Mas então, fica para nós essa mensagem tão importante do Papa. Então, no dia 24 de maio, nós temos o aniversário de 10 anos desse primeiro documento pontifício inteiramente voltado para as questões socioambientais. O Papa Francisco propõe uma ecologia integral, que una as preocupações ambientais, sociais, econômicas, culturais, espirituais. Uma ecologia integral é uma ecologia que integra, que traz para a roda de conversa, que não ignora, que não exclui. Então, essa ideia de que tudo está interligado. Então, os diversos fatores da realidade humana, eles não podem ser desconectados um do outro. Então, as preocupações ambientais, sociais, econômicas, culturais, espirituais, tem que ser tudo visto dentro de um mesmo bojo, porque com o risco de a gente fazer uma reflexão limitada, né, e pouco contundente. Eu quero partilhar, então, com você uma linha de 8 ideias que, a meu ver, podem representar bem esse itinerário do Papa Francisco. A primeira, evidentemente, é exatamente sobre o subtítulo da encíclica, o cuidado da casa comum. É muito bonito quando a gente tem a concepção do planeta como casa, porque assim como eu cuido da casa, eu me sinto em casa e percebo que todos nós habitamos uma mesma casa. Então, nós somos habitantes, nós não somos estrangeiros aqui. Todos nós estamos aqui. Então, isso me dá uma proposição ética de empenho pela casa. A terra, a nossa casa comum, ela está gravemente ferida por nós, humanos. Então, com isso, no primeiro capítulo da Laudato Si, o Papa denuncia a poluição, a mudança climática, desmatamento, a perda da biodiversidade, o esgotamento dos recursos naturais. Essa palavra, propriamente, não é tão boa, mas é assim que se comumente nós dizemos, recurso. Ver a natureza meramente como um recurso é um equívoco, é muito mais do que isso. Ela não é um armazém em que eu posso simplesmente sugar, simplesmente ir lá, pegar aquilo que me interessa e descartar o restante, né? O planeta clama por socorro e é dever de todos nós responder a esse chamado. Ou seja, as notícias que nos chegam são muito preocupantes, né? É seca extrema, inundação extrema, fogo, né? E tantas outras calamidades mundo afora, inclusive aqui no Brasil. Então, o mundo, o planeta, a nossa casa comum, está, sim, pedindo socorro. Segundo ponto que eu quero compartilhar com você, a crise socioambiental. Então, primeira coisa é essa ideia
de que eu não posso separar aquilo que é o social do ambiental. As duas coisas vêm juntas. No número 49, o Papa diz exatamente isso, né? Não existem duas crises. É a única e mesma crise. Então, é uma crise socioambiental. Então, os mais pobres, certamente, são os primeiros e mais afetados. Com isso, eu tenho um cenário de exclusão, de desigualdade, de pobreza. Mas tudo isso conectado com os desequilíbrios da ecologia. Terceiro ambiente. Terceiro ponto. O fundamento bíblico e teológico. Como eu já disse, há uma preocupação para que não seja simplesmente um discurso, uma reflexão meramente técnica, que é muito bem feita, por sinal, mas é também uma inspiração para a nossa fé. Então, o cuidado da casa comum é uma questão de fé. É a minha fé que me convoca para o cuidado. Então, isso tem um enraizamento muito profundo na fé cristã. O ser humano é chamado como guardião da terra, não como seu dominador, como seu usurpador, etc. Então, a experiência de Francisco de Assis vai nos ajudar a conectar justamente isso, como o cuidado da criatura, das criaturas, da louvação, etc. e tal, tem a ver com o cuidado do ser humano. E nós não podemos desintegrar, separar coisa da outra. Quarto ponto, a insistência do Papa Francisco por uma ecologia integral, em que se enfatiza uma íntima conexão entre os seres humanos, a natureza e as estruturas sociais. Com muita facilidade, nós queremos que essas coisas sejam vistas de forma separada. Então, de novo, é uma ecologia que integra, que relaciona, que não ignora e que não exclui. Então, não se trata apenas de proteger o meio ambiente, mas de transformar as relações humanas, econômicas, culturais, de forma integrada e solidária. Isso é tremendamente importante. Mas o Papa coloca também o dedo na ferida de tudo isso, porque ele dá também os culpados, porque ele fala, não são todos os seres humanos, né? Não é simplesmente uma ideia de antropoceno, como se toda a espécie humana fosse a responsável. Não. Por que não? Porque alguns são mais responsáveis que outros. Ou seja, os donos do dinheiro, os donos das técnicas, né? É o dono de quem, de forma que explora, degrada, etc. Isso é um ser humano. Os outros serão pessoas que sofrerão as consequências. Por exemplo, há ilhas do Pacífico que estão fadadas a desaparecerem, porque o nível do mar, o degelo das calotas polares, por exemplo, fará com que o nível do mar aumente. Aumentando o nível do mar, naufraga-se boa parte de toda a zona costeira de vários países, inclusive várias ilhas, por exemplo, né? Então, uma crítica ferrenha a um paradigma tecnocrático e ao nosso modelo de consumo. O Papa critica o domínio absoluto da tecnologia sobre a vida e a fé cega no progresso técnico. Denuncia também o consumismo e uma cultura do descarte, que trata tanto pessoas como bens, como algo descartável. Gente, isso aqui está conectado com uma outra ideia que o Papa Francisco trabalhava, que é uma ideia uma cultura da ignorância, que não prevê a pessoa, né? Ele chamava de cultura da indiferença. Então, a cultura do descarte e a cultura da indiferença estão intimamente ligados. Então,
essa crítica, esse dedo na ferida contra um paradigma tecnocrático e ao consumismo. Depois, há o chamado a uma conversão. Então, se está tudo errado e nós admitimos o nosso erro, o nosso pecado, então é hora da gente também se converter. Não simplesmente conversão no sentido espiritual, em que a gente reza mais, vai mais na igreja, etc. Isso tudo está tudo bem, sem problema, mas uma mudança no nosso estilo de vida, ou seja, algo que faça efeito na nossa vida. Então, isso aqui tem a ver com coisas cotidianas, como o lixo da minha casa, o uso da energia, a maneira como eu cuido dos animais e plantas, a maneira como eu relaciono com as pessoas, etc., até um grande olhar para toda a criação de Deus. E aqui, então, nós podemos chamar de uma microecologia e de uma macroecologia, né, para pensarmos, de fato, nas grandes questões, e tudo isso me exige uma verdadeira conversão. Como é que eu chego a isso? Através da educação e de uma espiritualidade ecológica. A formação de uma nova consciência depende de uma educação ambiental. Eu tenho que aprender. E aprender não é simplesmente voltado só para crianças. As crianças, para te falar a verdade, elas dão um show em nós. Então, nós, adultos, também precisamos aprender a nos respeitar mais, a cuidar mais, a sermos mais responsáveis no cuidado da casa comum. O Papa convida à contemplação da natureza. No nosso tempo, eu olho a natureza meramente como recurso, como eu já te disse, e como uma tentativa de lucro. Eu olho para uma montanha e quero saber quanto de minério eu posso extrair dali. Eu olho um rio e quero saber o que isso pode me dar de lucro. Nunca é um olhar gratuito, contemplativo, agradecido. Se eu coloco o paradigma do lucro, do consumo e dessa lógica simplesmente monetária, eu nunca serei capaz de uma verdadeira espiritualidade ecológica. Pelo contrário, eu sempre vou ver a natureza como se ela estivesse ali para me servir, custe o que custar. Para isso, a grande palavra, né, nos finalmentes da Laudato Si, é a palavra diálogo. Diálogo entre todos. É como se o Papa Francisco dissesse assim: levantem a mão todos aqueles que têm respostas para as grandes questões nossas. E todo mundo fica acanhado porque ninguém tem respostas. A ciência não tem a resposta. As religiões não têm a resposta. Os ambientalistas, enfim, ninguém tem respostas prontas. Mas já que nós não temos resposta pronta, nós podemos pelo menos conversar a respeito, trocar ideias, formar parcerias, né? Unir os saberes em prol de um bem comum. E esse bem comum é a nossa casa, ou seja, a vida de todos nós está implicada nisso. Por isso, o Papa Francisco convida a um diálogo entre ciência, ética, política, economia, religião, etc. Ou seja, todo mundo tem que se dar as mãos para que a coisa possa produzir algum fruto. O cuidado com o meio ambiente exige cooperação internacional, porque simplesmente as medidas pequenas, pontuais, locais, elas são muito importantes, mas elas não bastam. Por isso, aqui, a importância, por exemplo, das conferências sobre o clima. E o Brasil, esse ano, vai sediar a importante conferência da ONU para o Clima, chamada de COP30, né? A Conferência das Nações para as Questões Climáticas. Esses acordos, eles são importantíssimos, porque é a vida do planeta.
A minha vida, a sua vida, a vida de todos nós está em jogo por causa da emissão de gases de efeito estufa. Então, esses acordos são determinantes. E o Papa Francisco convida justamente a essa união de forças, né? Por fim, Laudato Si é um documento profético que une a ecologia, a justiça social, a fé, a ciência, a espiritualidade e o compromisso político. Por isso, reparem na importância desta visão integrada e integradora de tudo. É uma ecologia integral. O Papa nos convida a abandonar a indiferença e a trabalharmos juntos, tanto quem crê como quem não crê. Não importa. Por que não importa? Porque nós todos habitamos a mesma casa, para proteger o planeta e promover o bem comum, especialmente para as gerações futuras. Então, meu irmão, minha irmã, nós temos com esse importante documento essa ideia tão cara, tão importante e que nós hoje queremos agradecer muito a Deus, primeiro, pelo magistério do Papa Francisco e por ele ter tido essa inspiração que, mais do que franciscana, é uma inspiração humanitária. Claro, no carisma franciscano, isso tem um lugar todo especial. É muito curioso, porque muitas das reflexões que hoje em dia ficou meio que na moda, né? As pessoas ficam dizendo, no carisma franciscano essas reflexões já eram feitas há muito mais tempo, né? Mas então nós queremos louvar e agradecer a Deus pelo magistério do Papa Francisco, que esteve por 12 anos. É um número simbólico, né? Na Bíblia, o número 12 representa muito, né? Então, esteve à frente por 12 anos da Igreja, se consolidando com uma grande liderança mundial e que, logo no primeiro ano do seu magistério, já começa a colocar as questões socioambientais na pauta e, no ano seguinte, publica, então, esse documento que é tão precioso. Laudato Si desencadeou uma série de outros documentos, né? Depois nós vamos ter o Sínodo da Amazônia, nós vamos ter todo o movimento da economia de Francisco e Clara, todo o movimento ligado ao Pacto Global pela Educação e, finalmente, agora, a Laudate Deum, sobre uma certa atualização da Laudato Si, 2 anos depois da sua publicação. Ou seja, não foi um documento que ficou estéril, mas que gerou, né, uma família ao redor desse tema. Agradeço a sua presença aqui conosco, que Deus nos abençoe e faça de nós cada vez mais promotores e promotoras do bem, da paz, da justiça, da fraternidade, e que a Laudato Si continue sendo sempre para nós uma inspiração para os nossos dias e para as gerações futuras. Se você gostou dessa reflexão e acha que ela é importante, você curta aqui, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Fraterno abraço, paz e bem.